A história de hoje eu vou contar a história de um homem e 7 mulheres. Como a vida dessas 7 mulheres acabaram se entrelaçando por causa de somente um ato de um homem. Então vem comigo que a história de hoje de uma dessas mulheres é da Lacy Phillips. Cê está estranha, com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory e sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Pelo menos 3 é o número ideal aí, tá? O caso de hoje é um caso de uma querida chamada Luciana Bailão. Muito obrigada por ter sugerido esse caso. Gente, eu peguei para ver esse caso, eu já tinha feito o roteiro dele lá em maio, eu até tinha falado para ela, só que assim, é um roteiro muito grande, aconteceram muitas coisas, e eu estava naquela época bem enrolada, né, quando que eu não tô, né, mas eu tava em uma época que eu precisava de roteiros mais curtos para gravar mais rápido, para dar tempo de editar mais rápido. Então, esse roteiro acabou ficando, né? Ficou esfriando e tal. E quando eu peguei para gravá-lo ontem, eu não estava feliz da forma que eu montei o roteiro. Não ia ficar uma fórmula fluida de eu contar o caso para vocês, e aqui eu gosto de conversar com vocês como se fosse um bate-papo mesmo, né? Se eu não tava entendendo, como é que eu ia passar para vocês, né? Então o que que eu fiz? Eu entrei na internet, joguei mais uma vez lá o nome da pessoa, só que dessa vez eu joguei o nome do criminoso e, gente, me apareceu uma coisa, uma notícia que, caramba, falei, não, isso precisa estar aqui no roteiro, né? Ainda bem que eu não consegui gravar antes, precisava dessa informação, montei o roteiro tudo de novo, completei umas coisas, tirei outras, eu acho que agora a história, o formato dele, as ordens aqui das coisas, está do jeito que vai ficar agradável de contar, tá bom? Porém, se vocês acharem complicado, sem pé nem cabeça, pode colocar aqui, pode deixar aqui escrito, porque eu quero trazer as coisas mais fáceis possíveis pra gente conversar aqui, né? Pra gente entender. Então vamos lá, que o caso de hoje é da Mary e da Lacy Phillips. Mary casou-se com seu primeiro namorado, com seu amorzinho lá do ensino médio, chamado James. E aí eles se casaram, eles mudaram de cidade, eles foram para uma cidade super tranquila do Arkansas e eles tiveram 3 filhos. Então, no momento dessa história, em 1995, Mary tinha 33 anos de idade, a filha mais velha, Darla, tinha 17 anos de idade, o filho Jesse, 15 anos de idade, e a caçula Lacy tinha 11 anos de idade. Tenta lembrar você com 11 anos de idade, como que você era, como você se comportava, ou se você tem uma criança de 10, 11 anos de idade na sua família nesse momento, pensa nessa pessoa, né? Esse exercício de empatia é importante, porque, gente, o que aconteceu aí, eu não sei se eu, quando eu tinha 11 anos, se eu aguentaria. Então, vamos lá. Mary amava ser mãe, amava a família, ela adorava ir para a igreja, então ela era bem ativa na igreja, a comunidade gostava dela, era uma comunidade, né, pequena, então todo mundo se conhecia, ela era uma ótima mulher, gostava de ajudar todo mundo, gostava de cuidar do jardim dela. Quando lembram da Mary, lembram de uma mulher bondosa. Então, Mary era contadora, e ela trabalhava lá numa empresa de contabilidade. No dia 6 de junho, ela estava lá no trabalho e a filha mais velha, Darla, que já dirigia, acabou deixando a Lacy lá com ela. Por quê? A Lacy precisava ir pro dentista, né? Então, de lá, a mãe iria levar pro dentista e depois de lá, todo mundo voltava para casa. Então, Darla deixou a Lacy lá, deu um beijo na mãe, disse que a amava e de lá ela foi para uma festa com os amigos dela. 6 de junho de 1995 é data de férias de escolas lá, né, nos Estados Unidos. Só que deu 5 horas da tarde, 6 horas da noite e Mary e Lacy não chegaram em casa. A polícia ela foi informada e a polícia chegou no trabalho da Mary cerca de 2 horas da manhã. Então, quando o policial chegou lá, ele encontrou a caminhonete dela estacionada lá fora, só que logo quando ele adentrou, ele entrou lá no estabelecimento, ele viu uma cena bem chocante. Mary estava caída no chão, ela estava seminua, ela não vestia a parte de baixo, né, da roupa, ela estava
sem vida. Ela tinha sido estrangulada com um fio de uma cafeteira que estava no pescoço dela. Recolheram provas ali e depois verificaram que ela tinha sido abusada intimamente. Então o policial, ele chamou ajuda, né, porque sabia então que ali era a cena de um homicídio duplo. Ele tirou fotos ali, né, da região, tirou fotos da Mary, e aí quando ele foi até o cômodo do lado, que tinha um banheiro, ele encontrou a menininha. Ela estava sentada numa cadeira, ela estava com os braços amarrados para trás, né, da cadeira, da mesma forma certamente que a mãe estava, né, porque a mãe, além de estar com o pescoço daquele jeito, ela também estava com os braços amarrados atrás. E aí ele falou, né, que tinha muito cabelo na frente do rosto dela, tinha muito sangue. E ele começou então a tirar fotos. Quando ele começou a fazer esse barulho da máquina de clique, 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 Lacey abriu os olhos. Ela estava viva. Alguns anos depois, em uma entrevista, demorou muito para Lacey ir para a mídia, né, contar toda essa história. Muitos anos depois, ela disse que ela lembra de estar lá e ela não tinha forças mais para abrir os olhos, porque ela tinha apanhado demais, gente, demais assim. Quando ela escutou barulho, que realmente parecia ser uma máquina fotográfica, ela juntou todas as forças dela que ela tinha, ela abriu os olhos e ela pediu, por favor, me tira daqui. E logo em seguida, ela perguntou onde estava a mãe dela. Então o policial disse para ela não pensar na mãe e disse que tudo queria fazer com ela, né? Ela já tinha sofrido bastante. Então ele falou, olha, eu vou desamarrar seus braços, eu vou pegar você no colo, eu vou levar você lá para fora, mas você fecha os olhos. Porque ele não queria que no momento que ele estivesse passando por cima da Mary, ela de repente abrisse os olhos e visse a mãe. Só que mesmo dizendo que não, ela abriu os olhos, ela viu a mãe e ela viu a mãe caída no chão. Só que como ela também tinha sido machucada, ela imaginou que a mãe estava bem. Então ela lembra de ter passado por cima da mãe, né, no colo do policial, e ela simplesmente desmaiou. Quando ela acordou, ela estava no hospital, ela estava na UTI infantil. A polícia notou que Lacey, ela tinha recebido várias pancadas na cabeça, fraturas assim bem fortes. Ela tem hoje ainda as cicatrizes desses machucados. Ela ficou pelo menos 12 horas sozinha lá, amarrada, antes de ser encontrada. E acredita-se que ela tenha sido infligida, né, por alguma coisa na cabeça pelo menos 8 vezes. Lacey lembra que o quarto estava sempre repleto de presentes, de brinquedos, de balões, de ursos, isso o quarto lá do hotel, e ela ficava esperando a mãe chegar, só que a mãe nunca chegava. Então teve um dia que ela só fazia isso, toda enfermeira que entrava, ela perguntava da mãe dela, só que ela percebia que as enfermeiras estavam tristes e não queriam falar, até que uma dessas enfermeiras chamou o pai dela, ela viu o pai dela entrando no quarto, ela disse que não reconheceu aquele homem, porque nunca viu o pai dela com um semblante tão triste. E aí ele contou que a mamãe agora estava junto da bisavó. E logo em seguida ele começou a chorar muito. E não só ele que estava ali, mas todo mundo que estava ali próximo chorou muito com aquela cena. E foi Lacey que apenas com 11 anos de idade conseguiu explicar o que aconteceu e passar a descrição do homem que tirou a vida da mãe dela. Então ela conseguiu falar que ele tinha cabelo preto, a altura, né, do cabelo dele, que ele tinha olhos castanhos, lembrou que ele tinha várias tatuagens pelos braços, disse como eram essas tatuagens e que ele também tinha uma tatuagem de lágrima embaixo do olho. Então, gente, quando disseram dessa tatuagem, de toda essa descrição, os policiais lembraram de um homem chamado Jack Harold Jones Jr., de 30 anos de idade. Ele era um delinquente, ele já era conhecido ali da polícia por roubos e por uso de drogas. E aí, quando os policiais chegaram na casa dele, ele simplesmente confessou que tinha sido ele mesmo. Ele deu até um motivo porque ele fez isso. Porque a esposa dele tinha sido violentada e os policiais não fizeram nada. Então, essa foi a forma de justiça que ele encontrou fazer. A mesma pessoa, ele escolheu uma pessoa e fez aquilo que alguém fez com a esposa dele. Então, apesar dele ter dito que isso aconteceu com a esposa dele, que a polícia não se importou, foi mentira. Realmente isso, infelizmente, aconteceu,
Só que a esposa dele estava tão abalada que ela preferiu não abrir queixa, ela não quis seguir isso adiante, ela quis esquecer. Então, por causa disso, se ela não abriu queixa, se ela não quis que houvesse uma investigação, a polícia não podia fazer nada contra. Então, houve um julgamento. Lacey foi muito importante no julgamento. Ela disse que estava lá com a mãe e que Jack tinha entrado lá e tinha feito algumas perguntas de contabilidade e que tinha levado um livro de contabilidade. Algumas horas depois, ele voltou e ele disse: olha, você me deu o livro errado. Eu perdoo você, só que por causa disso eu vou ter que roubar vocês. Então ele pediu para Mary deitar no chão de barriga para baixo e pediu para Lacey deitar em cima da mãe. Então ele foi lá, abriu a caixa registradora, pegou todo o dinheiro. Então ele foi, pegou a Mary, prendeu ela no armário. Enquanto isso, ele pegou a Lacey e prendeu lá no banheiro. Ele amarrou a Lacey na cadeira, com os braços para trás e deixou ela lá. Quando ele voltou para Mary, então foi onde ele pegou a Mary, ele a violentou, espancou e tirou a vida dela. Só que tudo isso ele fez e Mary estava resistindo. Ela lutou bravamente. Os legistas puderam ver várias marcas de defesa dela e que ela lutou muito, muito, muito para evitar aquilo, porque ela tinha medo que depois ele fosse fazer a mesma coisa com a filha dela. Infelizmente, né, ela era uma mulher tida como uma mulher pequena e aí ela não conseguiu evitar por mais tempo. E aí a Lacey disse que ela escutou tudo aquilo que aconteceu com a mãe. E aí, quando ele entrou no banheiro, ela perguntou: você vai machucar minha mãe? Por favor, não machuca minha mãe. E ele disse: não vou machucar sua mãe, eu vou machucar você. E foi aí da onde ele começou a apertar o pescoço dela. Quando ela desmaiou, ele achou que ela tinha morrido, só que logo em seguida ela acordou. E foi quando ele pegou a arma e deu pelo menos 8 coronhadas na cabeça dela. E aí, com aquele sangue, com aquela pancada, realmente ela desmaiou e ele achou realmente que tinha terminado com ela. Ela recebeu lacerações graves e múltiplas, que inclusive fragmentos ósseos acabaram penetrando o cérebro dela. Depois que ele foi embora e que ela desmaiou, ela acordou e ela viu todo aquele sangue, ela começou a vomitar em cima dela e acabou desmaiando de novo. Então ela desmaiava e acordava várias vezes. Até o momento que os policiais chegaram e tiraram aquela foto dela. O policial disse que olha aquela foto e que ele lembra daquela foto e que ele se emociona muito, porque eles tinham certeza que ela estava morta e de repente ela aparecer com vida é um milagre. Então o julgamento foi em abril de 1996. O médico legista disse que a morte da Mary foi uma junção de estrangulamento e de ferimentos na cabeça. Ele deve ter ficado pelo menos 4 minutos estrangulando-a e que ela tinha grande quantidade de sangue acumulado no cérebro dela, o que sugeria que provavelmente ela estava acordada durante um bom tempo daquele sofrimento dela. Então Jack, no tribunal, ele se declarou inocente. Ele até disse que tudo isso pode ter acontecido, só que porque ele estava sofrendo insanidade mental. Só que aí todo o júri não acreditou nesse papinho, ele com certeza sabia o que estava fazendo e ele foi considerado culpado de ter tirado a vida da Mary, de ter violentado a Mary e de ter tentado tirar a vida da Lacey. Então ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, 30 anos de prisão pela violência íntima e ele recebeu a pena de morte. Sim, ele iria para o corredor da morte. Gente, um crime desse, com tanta raiva, com tanta atrocidade, será que foi a única vez que ele cometeu? Então vamos lá, eu falei para vocês que eu vou falar a história de 7 mulheres. Então eu já falei a história da Mary Phillips e da filha dela, da Lacey Phillips. Agora eu vou contar a história de uma mulher chamada Lorraine. Lorraine Lori Anne Barrett, ela tinha 32 anos de idade quando ela foi passar as férias na Flórida. Ela é originária da Pensilvânia e isso aconteceu em 1991. Depois de 12 horas que ela chegou na cidade, que depois ela iria visitar amigos, conversar com os amigos, ela foi encontrada dia 1º de junho de 1991. Ela foi encontrada no hotel que ela estava hospedada sem vida. Então ela estava sem roupa e ela foi violentada e foi estrangulada. No dia anterior, que ela estava no bar com um homem com cabelo preto, com várias tatuagens
pelos braços e várias pessoas viram os dois conversando e viram quando eles chegaram juntos até o hotel. Então a polícia fez um retrato falado. Esse retrato falado foi para mídia, foi para o jornal, só que infelizmente não houve nenhuma pista, não houve nenhuma denúncia. Infelizmente esse caso esfriou. Isso foi em 91. Em 2002, um detetive chamado John Curcia, ele estava pegando alguns casos não solucionados e ele reabriu alguns casos. Um que ele quis reabrir foi esse caso dela. Por quê? Porque nesse crime foi coletado o DNA e 11 anos depois a evolução do DNA assim foi maravilhosa. Então ele pegou esse DNA que foi localizado e ele pediu para que ele fosse averiguado. Depois disso, colocaram o DNA no banco de dados e conseguiram descobrir de quem era esse DNA. Claro que esse teste foi feito mais de uma vez para ter certeza mesmo, né, para não culpar alguém inocente, e ele chegou ao nome de Jack Jones. Bom, então ele descobriu que Jack Jones era um condenado que estava no corredor da morte e ele entrou em contato com a irmã mais nova do Jack, uma mulher chamada Lynn Scott. Conversando com ela disse que lembra que em 1991 ela chegou no trabalho, viu o jornal em cima da mesa. Esse jornal continha a foto de um homem suspeito e ela jura que aquela foto era exatamente o irmão dela, o Jack. Só que logo em seguida o pai dela chegou, viu que ela estava olhando para o jornal e disse: "Você nunca viu isso, a gente nunca vai falar sobre isso, não fale disso para sua mãe." E ela concordou. Eles eram uma família que morava na Flórida, onde tinha acontecido a morte da Lorraine. E aí o pai disse que iria colocar Jack Jones dentro de um ônibus e mandar embora. E mandou ele para Arkansas. Arkansas é onde ele tirou a vida de Mary anos depois e onde ele está aguardando cumprir a sua pena, que é a pena de morte. Jack voltou para a Flórida dia 1º de março de 2005 porque ele iria passar pelo julgamento da morte de Lorraine. Gente, olha só que triste. O corpo da Lorraine foi encontrado dia 1º de junho e naquele ano a mãe dela fez aniversário de 55 anos. Então, ao invés de ser um dia feliz para ela, foi o dia que ela descobriu que a filha dela perdeu a vida. O pai da Lorraine, um homem chamado John Barrett, ele disse que logo em seguida a saúde da esposa dele piorou muito e ela teve um derrame. E esse derrame acabou deixando-a incapacitada. Ele acredita, assim, que tudo isso tenha sido causado pela tristeza de perder a filha. Então, assim, ele não se importa que já tenha passado alguns anos, ele não se importa que Jack já está no corredor da morte, ele se importa com que haja justiça para a filha dele. Então, em 2005, o júri considerou que Jack Jones, ele era culpado de violentar Lorraine e de tirar a vida dela. E sendo assim, ele ganhou mais uma pena. Dessa vez, mais uma pena de prisão perpétua. E ele voltou para Arkansas para aguardar ali, marcarem uma data, né, para pena de morte. Lembrando que, assim, quando a pessoa vai para o corredor da morte, não necessariamente ela morre, né, de uma injeção letal ou tal. Porque se demora tanto para marcar uma data, eles entram tanto com recurso para tentar impedir que aquela pessoa morra, né, que a pessoa acaba morrendo por causa de outras coisas, né? Então acaba virando uma pena perpétua e não uma pena de morte. Então nós falamos de Mary, de Lacey, de Lorraine e agora eu vou falar da Lynn Scott, da irmã do Jones, da única pessoa da família dele que não o abandonou. Jack Harold Jones Jr. nasceu dia 10 de agosto de 1964. Era uma família grande de 7 pessoas, então tinha o pai, tinha a mãe e 5 filhos. Lynn era a irmã mais nova de todas e o Jack era 1 ano e meio mais velho do que ela. Então, enquanto os irmãos deles eram adolescentes, eles estavam passando por uma fase de criança ainda. E ela dizia que Jack era o melhor amigo dela, que ele contava história para ela, que ele era divertido, só que também tinha
outros pormenores. Além de ser um menino carinhoso e amoroso, conforme ele foi crescendo, ele foi mudando. Disseram que quando ele fez 1 ano de idade, ele teve uma febre muito forte e ele acabou tendo convulsões. Alguns anos depois, ele foi diagnosticado com déficit de atenção. Ele começou a tomar um medicamento chamado Ritalina, que esse medicamento realmente, né, é para a pessoa manter a concentração, bastante utilizado em crianças. Só que isso causou alucinações nele. Então ele estava vendo coisas que não existiam e por causa disso, bem na juventude mesmo, bem jovenzinho, ele começou a utilizar drogas ilícitas. Conforme ele foi crescendo, ela disse que às vezes não reconhecia porque ele olhava com um olhar muito vazio, muito perdido, muito raivoso. E quando ele estava assim, ele batia no pai, na mãe e batia na própria língua. Ele nunca falou exatamente para ela, mas ele disse que tinha coisas ali que aconteceu na infância dele que fizeram ele ser daquele jeito que ele era. Então, ela acredita que ele tenha passado por algum tipo de abuso, de repente até abuso íntimo. Também a mãe dele era viciada em jogo e o pai era um alcoólatra. Lynn disse que quando ele foi preso, quando descobriram o que ele fez, ninguém foi atrás dele, ninguém mais se falava dele na família, ele basicamente apagou-se da família, ele não existia. E no começo a Lynn, ela também acabou não indo atrás do irmão, só que ela sempre lembrava daquele melhor amigo dela, daquele menininho adorável, então ela começou a visitar ele na prisão e começou a escrever cartas. Então ela era a única pessoa da família que tinha contato com ele. Então vamos lá, só para relembrar. O crime contra Mary aconteceu em 95, ele foi a julgamento e condenado em 96. Em 2005, ele foi condenado pela morte da Lorraine e agora a gente tá em 2006. Ele mandou uma carta para Lynn, isso dentre as várias cartas que ele mandava, só que ele falou o seguinte: somente abra e leia essa carta depois da minha morte. E aí ela concordou. Acredito eu que ela de repente achou que ali tinha alguma coisa relacionada ao passado dele, à infância dele, que ele só queria que ela soubesse depois, né, para não perguntar, enfim. Então ela acabou respeitando isso e guardando aquela carta até no dia que ele viesse a falecer. Dia 25 de agosto de 2007, o governador da época, chamado Mike, resolveu marcar a execução do Jack para 16 de outubro. Ele disse que todos os recursos dele já tinham sido esgotados, então que era hora de realmente acontecer essa sentença. Dia 7 de setembro de 2007, uma sexta-feira, Jack se apresentou para solicitar um pedido de clemência. Nesse pedido, ele alegou coisas que não foram de direito dele no momento do julgamento. Então ele disse que o julgamento dele foi bem falho. O investigador chamado David é um investigador de clemência e ele investigou, né, ele buscou lá o passado do Jones e ele disse que Jones realmente tinha problemas mentais que não foram apresentados para o júri naquele momento do julgamento. Além disso, os advogados de defesa dele foram tão ruins que não investigaram direito, que não buscaram nada do passado dele, que não relataram os abusos que ele sofria, que não relataram os problemas que ele teve da infância, déficit de atenção, tudo isso. Também deviam ter falado que naquele momento ele abusava de álcool e de drogas e que ele tomava um medicamento forte. Descobriram nessa investigação, né, mais recente, que ele tem personalidade antissocial, que ele é bipolar, que ele tentou tirar a vida 2 vezes, uma vez em 1991, que inclusive ele foi internado numa clínica psiquiátrica à força, e outra vez em 1995, somente alguns meses antes dele ter tirado a vida da Mary. Em 1995, 6 meses antes do assassinato, ele ficou 6 dias internado também numa clínica. Então, tudo isso, se fosse utilizado por uma boa defesa, poderia diminuir a pena dele na época. Esse advogado, né, esse investigador, ele não estava, claro, tentando diminuir a pena, mas ele estava tentando fazer com que a execução dele não acontecesse. Só que aí não foi dada a clemência. Já falaram que a execução dele foi adiada várias vezes por vários motivos, principalmente por motivos de doença. O Jack, ele se tornou obeso,
ele se tornou diabético e por causa da diabetes dele, ele teve até que amputar uma perna. Então eles já fizeram tudo o que poderiam ter feito por ele e eles não iam mais adiar a execução. Isso foi em 2007, mesmo assim demorou anos para que viesse essa execução. O próprio Jack, ele parou de pedir clemência. Ele chegou uma vez a uma dessas audiências de clemência e ele disse que ele, com 52 anos de idade, ele estava preparado para morrer, ele sabia de tudo que ele tinha feito e que ele estava esperando esse dia chegar. Ele estava pronto sim para morrer pelos crimes que ele cometeu. Agora vamos falar de uma outra mulher, dessa vez uma mulher chamada Gina Green. Quando Lacey tinha 11 anos de idade, Gina tinha 10 anos, né? Então, elas nasceram ali bem próximas. Só que assim, Lacey tinha acabado de perder a mãe, a família dela foi destruída, a família dela nunca mais seria a mesma. Gina veio de uma família feliz, amorosa, carinhosa, que dava tudo para ela que ela precisava. Só que tem um detalhe, ela era adotada. Ela não sabia quem eram os pais verdadeiros dela e os pais dela, adotivos, também não sabiam. Então, o sonho dela era descobrir quem eram esses pais. Então, quando ela se tornou adulta, ela conseguiu entrar com uma petição e aí conseguiram entregar a certidão original dela, né, de nascimento dela, e conseguiram entregar o número do telefone da mãe dela. Então ela telefonou para a mãe dela, conversou com a mãe dela e descobriu quem que era o pai dela. Descobriu que o pai dela se chamava Jack Jones e era um homem, um assassino que estava no corredor da morte. Olha que susto, né? Isso aconteceu em 2010. Gina é uma mulher que ela é mãe solo de 2 garotinhos. Ela tem até uma tatuagem no braço que diz que eu sou a garotinha do papai, só que essa tatuagem é em homenagem ao pai dela adotivo e não em homenagem ao pai dela presidiário. Mesmo assim, ela quis manter contato com o pai dela. Então ela começou a mandar carta e assim que ela mandou a primeira carta, rapidamente ele respondeu. Então ela quis explicar para ele que foi muito importante ele e a mãe dela, né, terem colocado ela para adoção, que ela estava no local bom, que ela cresceu uma adulta boa. E nisso eles começaram a ter um relacionamento próximo, né, de vários e vários anos de cartas. Ele chegou também a escrever cartas para os netos. Ela contava para os filhos que o avô estava preso, que ele não tinha feito coisas boas e que o lugar dele era ali na prisão. Ele não poderia ficar solto porque ele fez coisas bem ruins. Só que ela não queria mentir para os filhos dela, né? Então, essa era a relação que eles tinham. Então, eles ficaram 7 anos se comunicando através de cartas, até que em 2017, a data de execução dele foi marcada. Em 2017, um dos medicamentos que é utilizado para fazer esse coquetel aí, né, da injeção letal, chamado midazolam, ele iria vencer. Então, eles tinham lotes de medicamentos que iam vencer dia 30 de abril de 2017. Então, o governador, ele queria que o máximo de execução acontecesse. Então, entre o período daquele mês de abril, seriam 8 execuções. Eles acabaram escolhendo os presos com crimes assim mais horrendos, com maiores atrocidades, e Jack Jones, claro, tinha que estar dentro. Então, a princípio, as execuções iriam acontecer entre os dias 17 a 27 de junho, 2 por dia. Então, eram 8 homens que já estavam com as execuções marcadas. Só que até o dia final que aconteceram, 4 foram executados e 4 não. Desses 4 que não foram executados, 3 conseguiram, através do Tribunal de Clemência, adiar a execução deles, e um deles estava esperando um teste de DNA. Porque o que acontece? Encontraram um DNA que não era dele lá na cena do crime, ele se diz inocente, e iriam testar esse DNA. Só que só já para antecipar para vocês, isso se arrastou de 2017 até 2019. Em 2019, o juiz, ele disse que não iria verificar esse DNA, o que é, sabe, muito triste, né? Porque se esse DNA realmente provar que esse homem é inocente, puxa, ele poderia ser libertado, só que por causa da justiça que não quer averiguar, ele continua preso até hoje. Esse homem se chama Stacy Johnson e ele está preso pela morte de Carol Heff. Só que ele diz que ele é inocente. E aí existe também aquela galera
que entende que um assassino tem que cumprir a pena, só que não com a pena de morte, não dente por dente, olho por olho, não, nada disso, né? Então tem a galera que foi lá até Arkansas e que eles ficaram fazendo protesto contra as execuções. A garotinha Lacey, ela cresceu, ela se casou, ela disse que assim, não importa se ele estava usando drogas, alucinógenos, não importa. Ele fez e ele merece receber a pena igual, né? E aí também tem a família dele, por exemplo, a irmã, a filha dele finalmente pôde ir para Arkansas através de ajudas, né, de instituições. Então ela foi e ela conseguiu conhecer o pai e conversar com o pai um dia antes da pena dele. A Darla Phillips, que agora ela é casada e olha só, o nome dela é Darla Jones. Ela tem o mesmo sobrenome do homem, né, que tirou a vida da mãe dela. Por coincidência, né, Jones é um sobrenome bem comum, como se aqui no Brasil fosse Silva ou Santos, né, então aconteceu. Então ela disse que ela perdeu a mãe, que ela lembra exatamente daquele dia de ter se despedido dela quando ela foi deixar a Lacey lá, dito pra mãe que a amava, e depois ela perdeu a mãe, a vida dela mudou. Com 17 anos, foi obrigada a se tornar mãe, ela começou a cuidar da casa, ela basicamente criou os dois irmãos, né, tinha que ficar de olho neles, para eles irem pra escola, para eles se tornarem responsáveis. Então, a vida dela mudou, né, gente? Ela tava recebendo atributos de um adulto que ela não tinha que receber, além de toda a dor, né, de perder a mãe, infelizmente. Então, depois de 12 anos sem ter uma execução no Arkansas, Leadell Lee, ele foi executado dia 20 de abril de 2017 e dia 24 de abril aconteceria uma execução dupla. Então, iriam ser 2 executados. Então, esses 2 homens que seriam executados nesse dia, eles tinham problemas de saúde, eles eram obesos, diabéticos, tomavam medicamentos. Então a preocupação também na execução que os medicamentos não fizessem efeito, ou seja, que eles morressem sentindo dor, que eles não fossem confortáveis, né? O que acontece? São 3 medicamentos utilizados. Um medicamento é só para deixar a pessoa apagada, o outro medicamento é para fazer com que ela fique paralisada, para não mexer a musculatura dela. Eles dizem que só a junção desses 2 primeiros medicamentos, normalmente a pessoa já falece, não precisa do terceiro medicamento, que o terceiro medicamento é que faz o coração parar de bater. Então eles estavam com medo que essas substâncias, né, do início, que leva a pessoa ao sono, eles não fizessem efeito, então a pessoa, quando recebesse a dose do potássio, do cloreto de potássio, iria sentir aquela parada cardíaca, iria sentir dor. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu, tá? Foi tudo bem. Lá no Arkansas é o seguinte, a família do assassino não pode assistir à execução, diferente de outros estados, né? Então a família ficou lá fora, junto com a região do protesto contra, porque também tinha o pessoal do protesto a favor da pena de morte. Então a família ficou lá fora, mas a filha já tinha conhecido, né, visto pela primeira e pela última vez o pai. Ela disse que eles conversaram coisas felizes, do dia a dia, dos filhos dela, enfim, do dia que ela nasceu, por exemplo, para, né, não lembrarem que não haveria mais continuidade. E haviam 18 pessoas testemunhando a execução dele. 3 eram jornalistas, 4 eram pessoas da família da Mary Phillips. Um deles era o promotor de todo esse processo. Bom, então, no dia da morte, eles podem escolher a última refeição, né? O que o Jones escolheu foi frango frito, toras de batata com molho tártaro, pedaços de carne seca, 3 barras de chocolate, um milkshake de chocolate e ponche de frutas. E aí ele pôde falar algumas coisas antes, né, de acontecer a execução. E aí ele resolveu falar para Lacey, né? A mensagem foi para Lacey. Ele disse: "Quero que Lacey saiba o quanto sinto muito. Eu não sou um monstro. Eu te amo como meu filho." Gente, isso no dia seguinte foi todo pra mídia. Então o cara é tão insensível que aquele momento
que era para ser o ciclo fechado da família, assim como a Darla disse, a filha mais velha disse que a família estava esperando para poder finalmente fechar esse ciclo e para poder conseguir falar e tratar de outras coisas que não seja mais a morte da mãe delas, né? E aí o cara, ele chama toda a atenção para ele, né? Porque a partir do momento que ele vira que, nossa, eu tenho a Lacey como se fosse uma filha minha, poxa, pelo amor, né? Que raiva desse cara, meu Deus. Então, houve lá a administração das 3 drogas para ele, e às 19h20 ele foi declarado morto. Horas depois aconteceu a outra execução do outro preso, que também deu tudo certo. Só que aí, gente, essa história não acaba aí. Lembra que eu falei para vocês que eu queria falar de 7 mulheres? Então, nós temos a Mary, nós temos a Lacey, nós temos a Darla, nós temos a Lynn, nós temos a Dina, nós temos a Lorraine e agora eu vou falar da Regina, tá? Então, é a 7ª mulher. Dia 2 de maio de 1983, Regina Harrison, uma estudante universitária de 20 anos de idade, tinha acabado de deixar a casa dos pais e ela saiu de bicicleta para ir até um parque. Só que ela nunca voltou para casa. Os amigos e a família saíram para procurar ela, encontraram o corpo dela, ela estava nua e viram que ela tinha sido estrangulada. Durante a investigação, várias testemunhas disseram que naquele dia viram ela andando com um cara magro, de cabelo longo, que tinha uma bicicleta preta. John Curcia, aquele mesmo detetive que reabriu o caso da Lorraine, ele tinha conhecido um homem que ele era um predador de mulheres e que ele tinha essa mesma descrição. E tinha também uma bicicleta preta. Alguns anos antes, John, ele tinha sido membro da equipe que capturou um homem chamado Ronald Henry Stewart, que ele aterrorizou mulheres no final da década de 80 e ele estava preso. E agora ele estava sendo acusado pelo que aconteceu com a Regina. Então, para não receber a pena de morte, Ronald se declarou culpado. Ronald, ele foi julgado, ele foi considerado culpado e ele recebeu a prisão perpétua. As outras vítimas ele violentava, mas ele as manteve com vida. Regina não, ele violentou, não se sabe o que deu errado, ele acabou tirando a vida dela. E o Ronald, ele nunca disse que ele era inocente nesse caso. Então ele recebeu a pena de 50 anos de prisão, que ele ia tirar essa pena ao mesmo tempo que as outras penas dele, né? Só que aí ia ficar um pouco mais longa. Vários fatores apontavam que ele era inocente. Por exemplo, não tinha o DNA dele na cena do crime. Tinha sim um DNA, só que não era dele. Só que como ele confessou e nunca voltou atrás, fosse como se ele fosse realmente o culpado. Ele morreu em 2008 atrás das grades por causa de um câncer. Lembram daquela carta que Jack Jones em 2006 escreveu para a irmã dele e disse: só abra depois que eu morrer? Pois é, ele morreu em 2017 e a irmã foi finalmente ler aquela carta, que estava com ela há 10 anos. E naquela carta, ele confessou que ele tirou a vida de Regina Harrison. Então, a Lynn entrou em contato com John Curcia, mostrou a carta, e por causa disso, eles então verificaram o DNA encontrado na Regina, e eles bateram com o DNA do John e viram sim que o John foi realmente o responsável pela morte da Regina. Não entendem por quê. Ele já era responsável pela morte da Mary, então ele já iria ser executado. Ele confessou que ele foi responsável pela da Lorraine, mas por que essa ele escondeu, não se sabe. O detetive John Curcia se sente mal, porque foi por causa dele que um homem inocente, né, pelo menos no assassinato, ele ficou preso até o momento que ele morreu, por causa de câncer. Só que aí, se a gente lembrar que ele já era um predador de mulheres e um predador que não pararia da noite para o dia, o fato dele estar na prisão foi mais seguro para outras mulheres. Então, nesse caso, foi concedida a inocência para esse homem, para o Ronald, e foi colocada a culpa devida no Jack Jones. No ano que ele foi declarado culpado, em 1983, não dava-se para fazer teste de DNA, só que alguns anos depois, como a gente viu que deu, né, a partir do 2002, 2003, ele poderia, né, ter reivindicado
complicado, só que ele resolveu ficar quieto, enfim, ele e a consciência dele sabem por que ele fez isso, então ele continuou preso até a morte. Hoje, Laci Phillips, ela é casada, então ela não atende mais por esse nome, na verdade o nome dela hoje, o sobrenome é Seal, então é Laci Seal, ela é casada, ela tem 2 filhas, e ela e a irmã dela e o irmão protegem as crianças sobre o que aconteceu com a Mary, porque elas não querem que as crianças cresçam nesse ambiente de maldade, né? Elas realmente protegem as crianças. A irmã do Jack, a Lynn, tentou entrar em contato várias vezes com a Laci, só que a Laci nunca quis, e na minha opinião ela está certa, né? Lynn quer se arrepender de alguma coisa que não foi ela que fez, que foi o irmão dela que fez, e se arrepender e ter contato com a Laci, que foi uma criança naquela época, que perdeu a mãe naquela época, vai fazer bem para quem, né? Só se for para a própria Lynn, para Laci não vai fazer. Então tem feridas que elas têm que ser fechadas. Se você cutucar, a ferida volta. Então eu acho que a Laci está certíssima em não manter contato com a irmã do cara que tirou a mãe dela de toda a família, tá? Então esse é o caso de hoje. Eu agradeço muito a Luciana por ter me oferecido esse caso, né, para fazer, por ter sugerido. Eu não imaginei que eu fosse encontrar tanta coisa dentro dessa mesma história. A parte que eu falei para vocês lá no começo que eu achei só depois que já tinha terminado todo o roteiro, enfim, foi a parte da filha do Jack, porque eu tinha lido até então que ele tinha uma filha, que essa filha foi nos protestos, só que eu não tinha achado as reportagens que falava que ela tinha sido adotada e que ela tinha descoberto quem era o pai verdadeiro dela só no ano de 2010. Então eu achei interessante também trazer essa história para vocês. Quantas vidas entrelaçadas, né, por causa de um mesmo homem que infelizmente não fez bem para a maioria das pessoas, que foi somente um bom menino quando ele era criança, que é o que a irmã dele lembra dessa figura, né? Bom, esse é o caso de hoje. Me conta aí se vocês já viram um caso assim com tantas histórias entrelaçadas, porque eu fiquei curiosa em saber de outros casos assim também. Até a próxima, gente. Tchau! Dia 7 de setembro de 2007, Jack Jones se apresentou para pedir. Dia 7 de setembro de 2007, dia 7 de setembro de 2007, Jack se apresentou para pedir. Solicitar. Dia 7 de setembro de muito 7 de setembro de 2007, muito 7,